Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Patologia dos Sistemas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas patologias das vias biliares e do pâncreas. Como vocês podem observar no slide, esse é o nosso finalzinho do nosso slide 2. Tá? A partir da semana que vem a gente já inicia o módulo 3, que é o slide 3, unidade 3. As patologias congênitas, né, das vias biliares, que podem ocasionar algumas situações, tá, ao nosso paciente, como, por exemplo, cirrose biliar primária. Eu já cheguei a falar um pouco para vocês sobre a cirrose. A cirrose, ela é uma doença autoimune, tá, inflamatória, que afeta principalmente os ductos biliares intrahepáticos. Então, quando nós vamos analisar o nosso paciente, geralmente uma das características clínicas, né, principais é a destruição inflamatória dos ductos biliares intrahepáticos. E como consequência, esse paciente ele pode apresentar uma inflamação portal, uma cicatrização, né, e um evento aí de desenvolvimento de cirrose e, quando mais grave, insuficiência hepática. O que seria a cirrose biliar primária? Bem, a cirrose, né, ela é uma doença crônica que vai afetar o fígado. Então, o paciente ele é diagnosticado, né, com a doença e que também, né, é conhecida pela sigla CBP, tá? Cirrose biliar primária, CBP. Ele sofre um processo inflamatório no fígado e isso é causado pelo acúmulo excessivo de bile. A causa, né, mais específica da cirrose biliar, ela é bem desconhecida, mas frequentemente ela pode estar associada a algumas pessoas que são portadoras de doenças autoimunes. Então, nesse caso, esse paciente, é possível que a gente consiga observar o próprio organismo que geralmente vai inibir aí um processo de inflamação. E isso pode causar uma destruição dessas células dos canais biliares, tá? Falando um pouquinho aqui das doenças, doença autoimune inflamatória, né? O que seria essa doença autoimune? Geralmente é uma doença que o sistema imunológico do corpo ele ataca algumas células que são saudáveis. Então, no caso, né, de uma cirrose, só um momentinho. Tô um pouquinho gripada, tá, gente? A cirrose biliar primária, ela geralmente vai fazer com que essa destruição, né, autoimune aconteça aí dos ductos biliares e intrahepáticos, tá? E esse processo, geralmente, né, ele vai desenvolver aí uma fibrose progressiva, ou até mesmo uma inflamação portal, até que seja desenvolvido, né, se resulte em uma cirrose. Falei aqui um pouquinho sobre a questão dos ductos, né, dos ductos biliares. A principal função do ducto biliar é mover um líquido, né, que a gente chama de bile do fígado e da vesícula biliar para o intestino delgado. Então, isso ajuda aí, né, o paciente a digerir as gorduras dos alimentos, né, que a gente tem aí uma diferença nas partes do sistema
do ducto biliar, que eles têm nomes diferentes, tá? No caso de uma obstrução, né, dos ductos biliares, essa obstrução ela pode ocorrer em vários pontos e geralmente vai ser diagnosticado, né, no tubo, no ducto, desculpa, biliar, né, comum, e isso ocorre um bloqueio dessa passagem da bile. E aí, né, esse acúmulo aí, ele vai começar a acumular, né, na vesícula, pode ocorrer um refluxo também, né, pelos ductos intrahepáticos, que são gerados principalmente, né, alguns problemas no fígado, e pode afetar aí o organismo como um todo, tá? No caso, né, de um paciente que está com uma obstrução, dessas vias biliares, o paciente ele pode começar a apresentar alguns sintomas, como pele amarelada, fezes, né, com uma cor muito clara, náuseas, vômitos, que é muito comum, uma urina, né, com uma coloração mais escura, febre e dor, tá? Dor, né, no abdômen. Geralmente, para fazer uma desobstrução desses ductos, é feito uma endoscopia, né? Um exame endoscópico, que é a colangiografia. É uma endoscopia que é feita nas vias biliares e pancreáticas, com o auxílio, né, do ecoendoscopia, para poder analisar e acessar esse ducto biliar, né, para introduzir uma sonda e fazer uma drenagem feita pelo especialista, né, o médico. No caso desses ductos aí, biliares, a gente pode ver que, pode entender, por exemplo, que existem, né, algumas causas também de obstruções do fígado, que geralmente vai precisar ser feita uma análise microscópica do fígado, e esse líquido ele pode começar a ficar acumulando no abdômen. Então, o baço ele pode também aumentar de tamanho, e o paciente ele pode começar a apresentar também sangramentos, tá? Sangramentos graves, né, que pode ocorrer aí no esôfago, tá? Quando a bile ela não funciona, eu já até cheguei a comentar um pouco sobre isso com vocês. O paciente ele vai apresentar icterícia, que é o quê? É aquela amarelidão, tá? Que o paciente clinicamente ele apresenta. E o que seria, né? Geralmente essa amarelidão aí, né, é quando o fígado ele não consegue liberar a bile, que contém bilirrubina. Então a bilirrubina ela vai para a corrente sanguínea e ela começa a se depositar nos tecidos, tá? Por isso que, né, o paciente ele começa a ficar ictérico, tá? Nós temos alguns alimentos que a gente orienta, né, para estimular a produção da bile. Alguns vegetais de folhas verdes, couve, espinafre, rúcula, né, salsinha. Eles estimulam a produção da bile e vai ser necessária também, né, para a digestão aí das gorduras, tá? No caso de um ducto, por exemplo, né, entupido, tem que ter bastante cuidado, né, por conta da situação, né, digamos, do paciente, e ele pode agravar mais. Então, como uma das consequências, a gente tem aí a inflamação, né, portal. Essa inflamação portal, ela
é uma descrição, né, histopatológica de uma lesão no fígado. Então, ela é uma inflamação em todas as formas, né? Por exemplo, da hepatite crônica, há lá um infiltrado, que a gente chama de inflamatório portal, e isso muda o padrão de acordo com a doença de base. Por exemplo, o paciente está com HCV, né? Hepatite C, então ele pode ter lá, né, uma infiltração desse processo inflamatório portal, que geralmente é composto por linfócitos que vão formando os folículos linfóides. A fibrose portal, ela pode existir aí algumas causas, né, que pode desenvolver, como por exemplo, paciente que está com gordura no fígado, um paciente que usa, né, um consumo muito excessivo de álcool, ingere muito, né, bebida alcoólica, um paciente que tem aí uma doença congênita, então, né, nesse caso, a fibrose ela pode ser mais intensa. Então, o fígado ele pode, né, ficar, digamos que duro, e aí esse sangue ele fica meio que preso. Então, isso a gente chama de hipertensão portal, tá? Deixa eu ver mais aqui. Inflamação, cicatrização. Peraí, minha visão hoje tá um pouquinho ruim. Tá. A insuficiência hepática, né? Eu já expliquei também um pouquinho para vocês. Ela já é um quadro mais, digamos assim, um pouquinho mais grave, né? Mais crônico. A insuficiência hepática, ela tem a de maneira súbita, né? A aguda, ou aquela gradual, que é crônica, que a gente chama. Então, geralmente pode ser uma reação medicamentosa, né? Uma pessoa que utiliza lá muita medicação, altas doses de paracetamol, hepatite, uma pessoa que teve, né, hepatite tanto A, B, C, D, E, uma pessoa que usa muito e abusa, né, do álcool, e no caso, né, da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, só que mais avançado. Então, o paciente, ele pode ter, né, o abdômen ascítico, ele pode também ter um distúrbio, né, é uma causa, né, de um distúrbio que pode lesionar o fígado, então o paciente ele pode ficar ictérico, com a pele, né, os olhos amarelados, apresentar cansaço, fraqueza, tá, né, entre outros sinais e sintomas que o paciente ele pode vir apresentar. E a gente precisa fazer, né, um exame para verificar como é que tá, né, a bilirrubina, porque a gente tem várias doenças aí, né, hepáticas, que eu já mencionei para vocês nas aulas anteriores. Aqui a gente tem a colangite, né, esclerosante primária. Bom, é uma patogenia, né, uma inflamação aí, fibrose. Deixa eu só. Fibrose, tá? E obliterativa dos ductos biliares intrahepáticos e extrahepáticos, com dilatação dos segmentos preservados, que é igual a uma formação de pérolas de meio de contraste, características nas radiografias da árvore biliar intrahepática e extrahepática. Bom, o que seria, né, a colangite? A colangite esclerosante primária. A gente chama também, né, como uma abreviação de CEP. CEP, tá? Ela é uma hepatopatia que é crônica, tá, né? Hepatopatia colestática crônica,
que tem uma etiologia autoimune. Então, ela vai ser caracterizada aí por uma inflamação, tá? Fibrose, né, de ductos biliares, intra, né, e extra-hepáticos, que pode ocasionar aí uma característica clínica, digamos assim, variável, né, uma progressão lenta para uma cirrose hepática, tá? A colangite, ela é uma inflamação das vias biliares, tá? E isso pode acontecer, né, também, além das alterações autoimunes, por fator genético, ou uma consequência aí de um cálculo biliar, uma infecção por exemplo, um próprio parasita, né, Ascaris lumbricoides, tá? A colangite aguda, ela é essa infecção da árvore biliar, então a gente considera como uma emergência, né, médica, que se não for tratada imediata, pode ser fatal. Na maioria, né, das situações, geralmente é devido à obstrução biliar por cálculos. O tratamento, geralmente, ele é medicamentoso, né? É um ácido, tá? Mas isso vai também muito de cada paciente. Um paciente que tenha essa doença inflamatória, né? Intestinal, a gente pode associar aí, né, como um prognóstico, né, de colangite. E geralmente, colangite, nós temos também a colangite biliar primária, que é a CBP, e ela é uma doença hepática, tá? Autoimune, né? Que vai alterar aí, né, os ductos biliares, vai começar a destruir esses ductos, né? Isso pode provocar lá a colestase, uma cirrose, tá? Os sintomas, geralmente, é a descoloração amarelada das peles e dos olhos, né, brancos. Então, começa a ficar amarelo, tá? E, às vezes, pode ocorrer uma inflamação, uma infecção, né, que é muito recorrente dos ductos biliares, que a gente chama de colangite bacteriana, tá? Que pode provocar aí dor, principalmente no abdômen, a icterícia, né, amarelidão, né, na coloração do paciente, e ocasionalmente febre, tá? Geralmente o paciente ele vai sentir muita coceira, secura nos olhos, na boca, dor muscular nas articulações, cansaço excessivo, pode ter inchaço, né, que é o edema, tá, nos pés, tornozelos, peles e olhos amarelados, diarreia, enfim. O tratamento para colangite esclerosante geralmente é feito, né, um exame físico, então um exame de sangue também para a gente monitorar, né, a progressão. E é feito, como eu falei, né, mais lá na frente, o uso de um ácido para poder aliviar, por exemplo, coceira, os sintomas, tá? Deixa eu passar aqui os slides. Aqui a gente tem a Ai, desculpa. Aqui a gente tem a coletitíase, que é a presença de pedras, que são os cálculos, né, na vesícula biliar. Então, é um pequeno órgão, né, com uma forma de saco e fica próximo do fígado, que mede geralmente em torno de 7 centímetros a 10 centímetros de comprimento
E a vesícula ela armazena a bile, que é produzida no fígado. Então, o paciente com coletitíase, ele é aquele paciente que tem cálculo na vesícula. Nesse caso, a doença mais prevalente, né, é a doença mais prevalente do trato biliar, tá? Em torno de 10 a 20% dos pacientes adultos, né, nos países desenvolvidos, tá? Esses cálculos, né, da vesícula, existem dois tipos de cálculo. O cálculo de colesterol e os cálculos pigmentares, que são predominantes por sais, né, de cálcio de bilirrubina. Então, a vesícula é bem pequena. A paciente vai começar a ter pedras, né, pedras na vesícula. São os depósitos de substância da vesícula biliar. E isso causa um desequilíbrio nesse órgão, que é localizado no fígado, tá? Geralmente, o tratamento ele é muito feito por meio de modificações nos hábitos alimentares. Então, a gente tem aí um tratamento por meio das alimentações, também, né, dos sintomas que o paciente vai apresentar. Tem situações que precisa fazer uma cirurgia para fazer uma remoção, né, dessas pedras, dessa vesícula, dos cálculos, né, biliares que o paciente tem. Geralmente, um paciente que tem, né, cálculo na vesícula, que forma essa pedra aí na vesícula, geralmente são aquelas pessoas, né, que têm uma dieta muito rica, uma alimentação muito extensa em gordura, carboidrato, né, pobre em fibras, sedentário, pode ter uma elevação aí, né, do LDL, que é o mau colesterol, também uma diminuição aí do HDL, né, que é o bom colesterol. Como é que a gente vai identificar, né, quando o paciente está com cálculo biliar? A pedra na vesícula, ela também é conhecida como coletitíase, tá? Como a gente está falando aí. Então, são os cálculos biliares, nos ductos, né, biliares. Então, o paciente ele vai começar a apresentar dor abdominal, a icterícia, né, que é a amarelidão, diarreia, pode apresentar urina escura, náuseas, vômitos, enfim. A pedra, né, no caso, na vesícula, depende muito, tá? Os tamanhos, né? Depende das estruturas, comprimentos, diâmetros. Então, depende muito. Mas, geralmente, pode ocorrer aí um quadro, né, infeccioso, um quadro mais grave, que pode aparecer febre, é um processo inflamatório crônico, tá? Que pode ser causado aí, né, pelos cálculos biliares. Então, é um dos agravantes. Isso pode levar até, né, um caso de câncer na vesícula, tá? Então, a gente orienta o paciente que ele precisa evitar, né, de comer alguns tipos de alimentos, frutas muito gordurosas, como coco, como abacate, o açaí também ele é gorduroso, tá? Leite, iogurte, queijos amarelos, né? Quanto mais amarelo, mais gorduroso. Manteiga, tá? Né? Gordura, qualquer tipo de
gordura animal. Carnes gordas, costela, linguiça, enfim, tá? E o paciente, ele pode apresentar dor, né? Onde é que vai doer? Geralmente causa um incômodo, né? Dor do lado direito do abdômen, ou na parte, né, central do abdômen, que a gente tem aí o abdômen do externo. Dor nas costas, do lado direito, náuseas, vômitos. E aí, para detectar, né, só fazendo exame de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada. Tem alguns casos, né, que precisa fazer uma retirada, né, a pessoa vai precisar operar, né, por conta, né, dos riscos que o paciente vai apresentar, como inflamação na vesícula, a colecitite, né, aguda ou crônica, pancreatite, tá? Também dos fatores de riscos, né, que podem desenvolver um tumor na vesícula. Vou passar aqui. A coletitíase, ela tem aí as doenças dos 4 Fs. Que seriam essas doenças do 4F? São os principais fatores de risco, tá? Para a presença, né, da coletitíase. Principalmente sobrepeso, ou obesidade, que é o FAT, tá? As pessoas obesas. O sexo feminino, femini, né? Mais comum em mulheres. O fértil, que é a idade fértil, tá? Então, o histórico geralmente, né, abundante, sim, de gestantes prévias, mulheres férteis. E o forte, que é o 50, em mulheres, né, a partir de... Tem, na verdade, a partir de 40 anos e a partir de 50 anos, tá? São os riscos que essas pessoas, elas vão ter, né, de desenvolver aí a colecistite, tá? As pedras, né, na vesícula. E aí, é bem importante a gente reforçar, né, um quadro clínico do paciente, os sinais e sintomas também, né, do paciente. Se vocês forem observar, no caso dessa, né, da doença, né, acho que a gente chama a doença dos 4 Fs, elas... Ai, só um momentinho. Geralmente, né, é difícil de detectar, por exemplo. Então, a gente impulsiona, principalmente pessoas, né, que são impulsionadas por maus hábitos nesse período do século XXI, tanto a colelitíase, pedra, né, na vesícula, ela pode também afetar o homem, tá? Não significa que a doença dos 4F só afeta a mulher, não. Pode afetar o homem também, mas geralmente, né, o fator de risco, ele está associado à alimentação desequilibrada, muito gordura, pouca fibra, e mais, né, em mulheres que têm autoagravante, como a questão hormonais, principalmente, né, em mulheres com mais de 40 anos, que tiveram muitos filhos, estão acima do peso,
e geralmente, né, faz acompanhamento com um gastroenterologista. E, geralmente eles abordam muito, né, sobre a regra dos 4 Fs. Mulher, 40 anos, obeso, né, que teve grandes números de gestação ou fertilidade. Geralmente as mulheres elas passam a descobrir, né, já às vezes muito tarde, então já precisa, né, de cirurgia e tem uma orientação mesmo em relação à questão da alimentação, a dieta, né, como eu falei aí, baseada, às vezes a pessoa ela come muita, né, gordura animal, carne vermelha, leite, isso pode ser prejudicial, porque esses alimentos eles são ricos em colesterol, tá? Isso pode levar à formação, né, de cálculo na vesícula. Geralmente, né, a gente tem aí um índice elevado em relação, né, a quantitativo de pessoas que não apresentam, por exemplo, sintomas, mas a doença ela vai ser detectada, né, quando a pessoa vai investigar, né, começa a sentir desconforto. Então, tem paciente que nunca sente dor, não sente dor nenhuma. Então, é necessário que seja feito, né, um exame, uma ultrassom do abdômen, analisar também, né, fazer o check-up, os sintomas que pode aparecer em algumas situações. O paciente ele vai sentir dor do lado direito, embaixo, né, das costelas. E o estômago um pouco mais pesado. As dores, né, elas podem vir acompanhadas de alguns sinais e sintomas como náuseas e vômitos. E esse sintoma geralmente ele ocorre principalmente após uma refeição com muito excesso de gordura, tá? Né? Então o cálculo ele pode obstruir alguns canais que levam, né, a bile aí e pode provocar dor e icterícia. Né? E se chegar ao pâncreas, né, pode causar uma inflamação. O paciente, se for um caso muito grave, pode vir até a óbito, tá? A colecistite, né, e colangite, dentro das... Deixa eu aumentar aqui. Dentro das inflamações das vesículas biliares, tá, só um momentinho. Bom, a colecistite, né, e colangite, ela é uma inflamação da vesícula e das vias biliares, decorrentes aí da obstrução, né, persistente causadas por cálculos biliares. Nós temos quadro clínico, que é a tríade de Charcot, que o paciente vai apresentar dor, febre e icterícia. E o tratamento, ele pode ser uma drenagem cirúrgica e também o uso de antibióticos. Vamos lá. Bom, qual é a diferença, né? A colecistite, ela é a obstrução e inflamação na colecistite. Ela vai ocorrer no ducto cístico, afetando a vesícula biliar. E a colangite, ela vai ser uma obstrução nas vias biliares, que geralmente ela é devido aí a um cálculo, mas pode, né, ter outras causas, uma inflamação, por exemplo, da vesícula, né, biliar, que é um pequeno órgão, né, que fica abaixo do fígado, como eu já falei para vocês. A colecistite, ela geralmente, né, vai ser causada por conta das pedras, né, que vão obstruir aí o tubo, que vai para a vesícula biliar. Então,
Nesse caso, né, também para o intestino delgado. Os sintomas geralmente incluem dor intensa, né, na parte superior direita da barriga, inchaço. O tratamento ele inclui internação, em alguns casos remoção cirúrgica, tá? Já a colangite, né, biliar primária, ela é uma inflamação, né, com uma fibrose progressiva dos ductos biliares no fígado. Então, os ductos eles vão ser bloqueados. O fígado ele vai começar, né, a ter aí, você teve uma formação de cicatrizes, e aí começa a ocorrer também o desenvolvimento de cirrose e insuficiência hepática. A gente já falou bastante, né, sobre cirrose e insuficiência hepática. A colangite biliar primária, que é a CBP, ela vai resultar aí também, provavelmente, de uma reação autoimune, que eu expliquei lá no início. A tríade de Charcot, ela é um achado que a gente tem, né, específico da colangite. Então, o paciente ele vai apresentar dor, principalmente dor abdominal, tá? Diarreia, pode apresentar também febre, dor no hipocôndrio direito, tá? Icterícia e febre. Dentro do tratamento, né, da tríade de Charcot, nós temos aí as ausências, né, de alguns achados clínicos que não vai excluir, por exemplo, a colangite. Então, precisa ser feito exame clínico, laboratorial, exames de imagem e no tratamento, né, feito por antibiótico terapia precoce. E também uma consultoria para fazer uma descompressão biliar. Então, né, nós temos aí vários, né, principais pilares do tratamento, né, do paciente. Essa tríade é o nome que a gente dá, né, no caso, para o paciente por conta do conjunto, né, desses 3 sinais clínicos que levam a gente a suspeitar, né, ao diagnóstico de colangite, né, do processo aí de infecção das vias biliares. E é em homenagem a um médico francês, né, que era o Jean Martin Charcot, que, digamos que deu, né, esse nome diagnóstico. E o paciente, ele vai, né, apresentar esses sintomas. Nós temos também a pêntade de Raynaud, que é um conjunto já de 5 sinais, que vai ser dor abdominal, icterícia, febre, calafrios, hipotensão, confusão mental, tá? Então, a gente tem, né, dentro da colangite aí, que é uma infecção, né, da árvore biliar. Então, devido nessa obstrução aí, né, biliar, né, pelos cálculos, e a tríade, né, já diz o nome, 3 sinais clínicos, sintomas, né, que podem caracterizar aí o diagnóstico, né, os sintomas da colestitite. Um paciente, por exemplo, né, mais grave, ele pode apresentar também lesões mais graves, né? Então, a gente precisa ficar atento, na verdade, para todos os sinais clínicos
da doença, né? Até porque pode acontecer uma formação de cálculos, né? Que podem só agravar mais ainda o quadro clínico, né, do paciente. E essa tríade, né, geralmente ela pode acontecer aí, né, por conta de um desequilíbrio também dos sistemas hospedeiros, tá? E, né, ter o aumento aí no caso do quadro clínico desse paciente. E a pancreatite. A pancreatite aguda, ela vai ser uma lesão reversível do parênquima pancreático, associado aí a uma inflamação. As doenças dos tratos biliares, alcoolismo, que geralmente, né, são os responsáveis por 80% dos casos dessa doença. Os cálculos geralmente eles vão estar presentes, né, 35 a 60% dos casos de pancreatite aguda e cerca de 5% dos pacientes com cálculos biliares que desenvolve pancreatite. Na pancreatite aguda ocorre uma liberação enzimática pancreática que leva à necrose dos pâncreas e uma inflamação do peritônio. Então vamos lá. A pancreatite, ela é um processo inflamatório, tá? Processo inflamatório agudo. Decorrente de quê? Da autodigestão do pâncreas. Quando, por exemplo, que é o pâncreas, né, causado pelas próprias enzimas pancreáticas. Então, pode ou não envolver outros tecidos, órgãos, né? E aí a gente classifica como pancreatite. A pancreatite, ela pode ser leve, aguda ou moderada. Então, vai ser o quê? Uma inflamação do órgão que fica por trás do estômago, pâncreas. A pancreatite, geralmente, ela pode durar dias, anos, depende muito. Mas vai incluir cálculos biliares e também, né, pode ser ocasionada por conta do consumo excessivo de álcool. É necessário diagnóstico, precisa ser feito exames laboratoriais, exames de imagem, e o tratamento, né, vai depender muito da situação. Geralmente, os sinais e sintomas é dor no abdômen, na parte superior do abdômen, náuseas e vômitos. O tratamento, ele pode ser feito por conta de medicação, mas principalmente da mudança dos hábitos alimentares. Dentro, né, da hospitalização, a gente tem uma restrição alimentar, então, geralmente o paciente ele apresenta muita dor no abdômen, náuseas, vômitos, inchaço, né, que é o edema, tá? Na barriga, febre, tá? Que ele pode, né, apresentar, fezes amarelada, sinais, né, de gordura. A gente tem aí também um aumento, né, de alguns casos dos batimentos cardíacos. No caso, a pancreatite, ela pode levar o paciente a óbito, né, quando pode causar, por exemplo, uma desidratação, uma pressão baixa, ou uma paralisação, né, generalizada, digamos, do coração, pulmão, dos rins, eles podem falhar. Então, pode ocorrer também uma hemorragia, né, no pâncreas, e aí, devido a isso, o paciente pode vir a óbito. Geralmente, ela
essa inflamação, né, ela é uma inflamação súbita no pâncreas, que é leve, mas ela pode ser também letal. Os cálculos biliares, abuso de álcool, eles são as principais causas de pancreatite aguda. Nós temos, né, dor abdominal grave, que geralmente é o principal sintoma. O que a gente pode fazer, né, para tentar aliviar? O uso de analgésicos anti-inflamatórios, mas com cautela, né, com prescrição, porque tem a questão, né, do fígado que a gente falou. Então, a pessoa tomar medicação. Nesse caso, né, se tiver um quadro clínico mais grave, aí já vai precisar fazer um tratamento. A gente consegue detectar através de alguns exames de imagem, como ultrassonografia, né, do abdômen, o diagnóstico de litíase, né, biliar, pancreatite, a tomografia também computadorizada com contraste, que é um exame, né, mais sensível, mais específico também, que não é necessário em todos os pacientes, tá? Geralmente, né, o paciente, ele tem uma presença aí de pelo menos 2 sintomas, né, dor abdominal e também uma alteração em relação à dosagem sérica, tá, de aminalase, né, ou lipase, que fica, né, sendo 3 vezes o limite superior do normal. Então, a pessoa, né, que tem pancreatite, ela precisa parar de fumar, né? São as presenças, né, dos sintomas de cirrose, tá? São uma das orientações. O que causa, né, geralmente? É esse consumo excessivo de álcool, de cigarro, alimentação também, né? Então, a orientação é, tipo, basicamente mais drástica, né? Porque às vezes é um pouco mais difícil para o paciente, porque o paciente ele já tem um vício. A pancreatite, o tratamento, né? Ele vai ser um suporte clínico. Então, nós temos a suspensão, né, da ingestão oral, já que o tratamento, né, não há tratamento específico, né, para pancreatite. Nos casos mais graves, precisa fazer uma drenagem cirúrgica, né, no caso de uma inflamação difusa no peritônio, e a persistência do estímulo nocivo que pode desencadear aí, né, essa pancreatite. Então, crônica. Comecei a apresentar sinais e sintomas, já tenho que ficar mais atento. Até porque nós temos a pancreatite crônica, que ela já vai ser uma inflamação no pâncreas, por conta, né, dessa destruição irreversível aí do parênquima, né, exócrino. Então, a gente tem aí a presença de fibrose na fase tardia, a destruição do parênquima, né, endócrino. E a causa mais comum é o alcoolismo. Então, o tratamento ele vai se basear através do controle dos sintomas e também, né, correção aí dos fatores de agressão ao parênquima pancreático. O principal é parar de beber, parar de fumar, tá? É principal, que é o mais difícil, né? Para um paciente, por exemplo, que tem vício de fumar e beber. Aqui a gente tem uma interatividade. Uma senhora de 56 anos, ela é trazida para a emergência do hospital por conta do quadro de dor abdominal, periumbilical, associada a náuseas e vômitos. O filho, ele refere que não conhece muito bem o histórico de saúde, pois ele tem 6 irmãos e não mora com ela. Mas lembra que a mãe tem pedras na vesícula.
Exames laboratoriais, eles apontam aumento de enzimas lipase e amilase. Vou explicar para vocês. Essas enzimas de lipase e amilase, além, né, do pâncreas, né, a boca, o estômago, eles produzem para facilitar a digestão. A amilase, ela é uma enzima que é produzida pelo pâncreas, né, e pelas glândulas salivares. Nesse caso, pedra na vesícula, né? As funções dessa enzima, ela vai ser iniciada, no caso, na boca, a digestão do amido. Então, o que pode aumentar, né, a lipase e a amilase? Um paciente que tem pancreatite aguda, né? Então, no caso, pode ficar até 10 vezes mais alto do que o normal. Isso, o paciente ele pode apresentar uma crise de pancreatite. E essa crise, ela pode ter, né? Pode acontecer por vários dias, né? Até 14 dias, digamos assim. A lipase, ela tem uma função de catalisar os triglicerídeos, né? Os ácidos graxos, que a gente chama de glicerol. Então, a função, ela é uma enzima que vai ser produzida pelo pâncreas, que atua aí na digestão dos alimentos, né, do amido, do glicogênio, tá? Então, no caso, a alternativa correta é pancreatite aguda, tá? Para reforçar, coletitíase. Coletitíase. A coletitíase, ela vai ser a pedra na vesícula. Poderia muito bem ser induzida, né? Minha família tem pedra na vesícula, eu posso vir a desenvolver? Posso, mas isso vai depender muito do meu alimento, né, dos meus hábitos alimentares, do meu histórico de atividade física. A colecitite, seria é muito parecido, né? Os nomes aí se torna até um pouco confuso, mas a colecitite, ela já vai ser a inflamação da vesícula biliar, tá? A colangite, ela já vai ser a obstrução das inflamações das vias aéreas, das vias biliares, que eu expliquei, né, que pode acontecer aí devido a várias alterações autoimunes, genéticas, que pode, né, consequentemente, ocasionar aí os cálculos biliares. Até dei um exemplo da ascaris lumbricoides. E no caso, a pancreatite, que foi o que eu acabei de, né, de explicar para vocês. A pancreatite aguda, ela geralmente vai ser, né, esse aumento aí das enzimas, né, lipases e amidalases. Ela é uma inflamação no pâncreas, pode ser aguda e crônica, né? Aí vai depender, no caso, a pancreatite aguda geralmente é uma inflamação do pâncreas que vai causar esse desconforto. Dor abdominal, no quadro, né, clínico da paciente, dor abdominal.
No caso de um paciente mais, né, com uma complicação mais crônica, o paciente pode incluir aí diabetes, obstrução das vias biliares, cistos, tá? Né, uma inflamação irreversível das funções pancreáticas. O pâncreas tem aí, né, a questão do sistema endócrino. Então, pessoa que tem um consumo excessivo de álcool, de cigarro, né, por muito tempo, pode acabar desenvolvendo uma pancreatite crônica, tá? Aí é isso. Hoje o que eu tinha para explicar para vocês era sobre isso. A gente já tinha falado bastante sobre cirrose, sobre insuficiência, né, hepática. Vocês conseguem fazer um acompanhamento através do material, tá? Do slide 2 e também do material do livro texto de vocês, tá? Não vou conseguir abrir aqui hoje para vocês, porque tá travando muito o meu notebook, mas vocês conseguem ver no livro texto e acompanhar, fazer a leitura. Na semana que vem a gente já vai começar a falar sobre a unidade 3. Então, já vou explicar para vocês sobre as patologias do sistema urinário. Sistema urinário, que é o que falta, né? Falar um pouquinho sobre cálculo. Eu vou falar sobre cálculo renal, sobre os rins. Então, ainda tem bastante coisa, mas de sistema hepático, gastro, né? A gente já falou. Eu espero que vocês, de fato, estejam conseguindo compreender. É um assunto bem detalhado, né? Mas característica complicado para você só fazer leitura. Mas é importante que vocês também, né, façam pesquisas, leiam artigos científicos, façam a leitura do material para facilitar mais a compreensão. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada por hoje. Vou encerrar a aula. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite e bom descanso a todos.